Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os livros que eu recebi no mês de março. Esse vídeo é o book haul do mês de março. Eu recebi livros incríveis, livros de presentes, parcerias com editoras, com autores. Então bora começar sem mais delongas, vou mostrar tudinho para vocês. Eu vou começar mostrando um livro que eu tô louca para ler, que ele vai ser a minha próxima leitura, assim, literalmente. O livro novo do Robert Brindza. Robertinho nos trouxe novamente mais uma história da minha detetive favorita, Erica Foster. Esse é o Testemunha Fatal. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada pela editora Gutenberg a ler esse livro em primeira mão, contar para vocês o que eu achei dessa história. Não é novidade para ninguém que me acompanha aqui que a Erica Foster mora no meu coração, né? Até hoje nenhuma outra detetive ocupou o lugar dela e acredito que assim será por um bom tempo. Eu vou ler agora nos próximos dias, a resenha vai ao ar no dia 15 de abril, então já fiquem ligados. Mas desde já eu recomendo muito porque não tem como errar. O Robert Brindza nunca errou, o Robertinho sempre vem e entrega o que promete com as histórias da Erica Foster. Aqui a nossa detetive favorita vai se deparar com um assassinato brutal. Ela está fazendo uma caminhada ali no início da noite e se depara com o corpo de uma jovem que foi brutalmente assassinada. E a Erica inicia as investigações oficiais desse caso e quando ela chega no apartamento dessa moça, ela descobre que muitas informações que ela tinha a respeito do próximo caso que ela traria aos seus ouvintes, todas essas informações foram deletadas no exato dia em que ela foi assassinada. E o caso acaba ganhando uma proporção ainda maior quando outra moça é morta no mesmo prédio em que a Vicky morava. Então a Erica Foster não vai sossegar enquanto ela não desvendar esse mistério. Adorei a premissa, tenho certeza que eu vou gostar muito, então dia 15 de abril eu trago para vocês as minhas impressões sobre essa história. Eu recebi o livro A Outra, da autora Mary Kubica. Esse livro é a nossa leitura atual agora no mês de abril no Clube dos Thrillers. Ele foi o livro mais votado pela galera do clube para que a gente pudesse ler juntos. Eu recebi de um anônimo esse livro, não sei quem me enviou, mas eu amei e já te considero pacas. Aqui assinam como Kate Marshall, que é a detetive número 2, digamos assim, do Robertinho, e Sarah Howard. Aí a pessoa que me enviou bem sabe que quem mora no meu coração é a Erica, mas que a Kate Marshall também tem um lugarzinho especial no meu coração. Fiquei muito feliz com esse presente. Esse livro é um thriller doméstico. Aqui nós vamos conhecer um casal que, cansado da cidade grande, do agito, da movimentação de Chicago, acabam se mudando para um lugar bem pacato, bem calmo, a fim de começar uma nova vida ali com mais tranquilidade para sua família. Acontece que assim que eles chegam, a vizinha é assassinada de forma brutal. E as suspeitas recairão sobre a Sadie, que acabou de se mudar ali para aquela pacata cidade. Então isso vai deixar ela muito transtornada, muito preocupada, porque ela precisa provar a sua inocência e ao mesmo tempo ela acaba retomando lembranças do passado que ela não gostaria de ter retomado, coisas que fizeram parte do seu passado traumático, virão à tona nesse momento. Eu acho que vai ser uma história bem interessante, pelo menos eu espero muito que sim. O livro que nós lemos agora no mês de março foi bastante similar, né? A mesma premissa de uma vizinha assassinada ali na região e a gente espera que seja bem diferente a história, mas que seja tão boa quanto a leitura de março. Também de um anônimo, muito provavelmente alguém lá do clube, né, que adora essas gracinhas de enviar presentes anônimos uns para os outros, aqui assinaram como Radiobook, me enviaram o livro do Sidney Sheldon. Nós precisamos retomar no nosso projeto que está pausado, eu estou com muita saudade de ler uma história do Sidney Sheldon. Esse livro é O Céu Está Caindo. Aqui a história vai girar em torno de uma jornalista, é a Dana Evans. Ela acaba de voltar para Washington após uma longa temporada sendo correspondente de guerra em Sarajevo e ela se depara com o assassinato de o último integrante de uma família muito proeminente lá da cidade, uma família de políticos muito importante, e ela foi uma das últimas pessoas que teve contato com essa pessoa que faleceu. Ela fica muito intrigada porque 5 membros dessa família acabaram morrendo de forma misteriosa e isso tudo no intervalo de apenas 1 ano. Então a Dana está muito intrigada com essa história
história e ela começa a investigar. Mas o que ela nem imagina é que ela vai estar mexendo num vespeiro, que ela vai despertar a ira de pessoas muito importantes ali dentro da política e que a sua própria vida vai estar correndo risco. O tipo de livro que eu gosto muito do Sidney Sheldon, sempre como uma heroína lutando contra tudo e contra todos. Eu acho que eu vou gostar bastante dessa história. Radiobook, seja você quem for, muito obrigada. Da Globo Livros eu recebi 2 livros esse mês, o livro Raça e o livro Honra. O livro Raça, da Geraldine Brooks, é uma autora muito premiada, muito importante na literatura contemporânea. Esse livro, a história tem início no Kentucky no ano de 1850, aí depois vai para Nova York em 1954 e até que finalmente chega em Washington 2019. Então tem muitos mistérios envolvendo essa história. Eu achei muito interessante aqui, ó, baseado na história real de Lexington, o cavalo que quebrou todos os recordes. Raça é um romance sobre arte e ciência, amor e obsessão e o tão necessário acerto de contas que todos nós, filhos de nações que foram um dia escravistas, devemos àqueles que sofrem com as quedas desse passado cruel. Eu acho que é uma história muito boa, muito comovente, fiquei bastante tentada a ler. E esse livro Honra, eu não conhecia esse livro, mas quando eu postei os stories lá no Instagram, muitas pessoas vieram falar que leram esse livro, que amaram, que eu precisava ler. É um drama que envolve a história de 2 mulheres, a trama é ambientada na Índia. Esse livro foi escrito pela autora Trichy Henry Garr e vai narrar a história comovente de 2 mulheres. Uma delas é uma jornalista que acaba retornando ao seu país, que é a Índia. Ela estava afastada de lá há muitos anos. Ela vai cobrir uma história de uma outra mulher, uma história muito comovente, muito tocante, e a história dessas 2 mulheres vão acabar se cruzando. Não entendi muito bem assim pela sinopse, mas pelos elogios que eu recebi, eu fiquei bastante curiosa para ler essa história também. Da Karina, querida, lá do nosso clube, eu recebi o livro Mate o Próximo, do Federico Achat. Esse livro foi nossa leitura do mês de fevereiro no Clube dos Thrillers. Eu não tinha a versão física, eu li em e-book, o livro estava disponível no Kindle Unlimited. Nós já discutimos essa história, foi uma discussão maravilhosa. Esse é um dos livros mais doidos que eu já li, mas nem por isso menos interessante, porque ele é muito interessante, ele é muito instigante. Aqui vai contar a história de um cara, o Ted. Ele tem uma vida perfeita com sua esposa, suas 2 filhas, ele é muito feliz no seu casamento, na sua carreira, mas ele acaba decidindo pôr um fim na sua vida quando ele descobre que ele tem tumores no cérebro. Então ele está ali no momento de cometer suicídio, ele está se preparando para esse momento fatídico ali da sua vida, quando a campainha toca. E a campainha toca incessantemente e ele não sabe o que fazer, até que revoltado ele acaba descendo ali do seu banquinho para atender a porta. E ao passar pela mesa ali do seu escritório, ele se depara com um bilhete muito estranho, muito misterioso. E no bilhete está escrito o seguinte: abra a porta, é a sua última saída. Olha que intrigante esse bilhete. A partir daí, a vida do Ted toma um rumo totalmente inesperado. Ele recebe em sua porta um homem que lhe faz uma proposta indecorosa. E ele acaba aceitando essa proposta porque é algo que vai tirar um peso maior das suas costas, mesmo que ele continue com a ideia de acabar com a sua própria vida. Não vou entrar em detalhes aqui para não estragar a surpresa de vocês. Mas eu gostei muito desse livro. Ele tem uma narrativa extremamente viciante. A gente vai lendo, assim, até na metade, praticamente sem entender nada, mas mesmo assim você tá grudado ali nas páginas e a partir da metade tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo sentido, menos uma coisa que ninguém entendeu até agora, é um certo gambá que tem aqui nessa história, mas eu vou contar para vocês com mais detalhes o que eu achei desse livro na resenha que eu vou gravar, ainda não tem aqui no canal, mas em breve eu trarei com mais detalhes aqui para vocês. Eu recebi da HarperCollins o livro A Morte do Adivinho. Esse é o primeiro livro da nova coleção Clube do Crime que a HarperCollins está trazendo aqui para os seus leitores. É uma coleção de livros de suspenses clássicos da literatura policial. São livros de capa dura, uma edição maravilhosa. A minha colinha aqui. São edições lindíssimas mesmo. O livro tem uma textura muito gostosa, eu achei diferente assim. Esse é A Morte do Adivinho, do autor Rudolph Fischer. A intenção
intenção da editora com essa nova coleção é trazer autores desconhecidos ou até mesmo inéditos aqui no Brasil, de romances que fizeram muito sucesso lá fora, mas que não atingiram o público brasileiro. Agora nós teremos o privilégio de conhecer essas histórias. Eu já recebi o segundo volume, já está saindo o terceiro volume, e eu indico muito para você que gosta bastante de um policial clássico, a moda antiga. Esse livro aqui tem tudo para ser muito bom. Já fiquei sabendo que quem leu gostou bastante. Esse livro foi lançado no ano de 1932 e a trama aqui vai girar realmente em volta da morte de um adivinho. Um detetive que fará parte de outras histórias desse mesmo autor. O detetive entra na história juntamente com um médico que é vizinho de onde esse adivinho trabalhava, né, onde ele fazia suas consultas. Então esses dois, o detetive e o médico, entrarão nas investigações. Eles já têm alguns suspeitos, dois na verdade, alguns jovens que moram ali na região, mas eles precisam ter certeza. Então eles vão fazer essas investigações e a gente vai ficar sabendo de tudo assim que ler esse livro. Olha que me deu vontade de ler uma história clássica. Eu não tenho muito costume, mas sempre que eu leio eu gosto bastante. Fiquei bastante curiosa por essa história e todas as outras dessa coleção linda. O outro que a HarperCollins me enviou foi esse lindinho, da capa amarelinha, bonitinha, do jeito que eu gosto. O livro O Cão da Morte, da Agatha Christie. Eu nem tirei do plastiquinho. Olha, minha coleção bonitinha já não cabe mais. Eu preciso fazer um remanejamento ali com os meus livrinhos, porque toda a coleção, essa de arco-íris da Agatha, ocupou a minha estantezinha. Eu preciso trocar de lugar agora para deixar eles todos juntinhos, né? Porque eu não consigo deixar separado assim, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Esse livro é um livro de contos, com 12 contos, mas são contos diferentes da nossa Rainha do Crime, porque todos eles têm um toque sobrenatural. Achei bastante interessante, nunca li nada com um toque sobrenatural vindo da Rainha do Crime. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó. Testemunha em casos que envolvem uma misteriosa marca em formato de cão feito de pólvora e uma freira que entra em hipnose. Um episódio com personalidades trocadas, adoro esse tema, e... Nossa, eu sem óculos é uma beleza, né? Um pesadelo recorrente, uma mensagem do além, uma experiência de levitação e muitos outros mistérios à espera de resolução. Muito legal, né? Se alguém aqui já leu, me conta o que vocês acharam, com esse toque diferente, sobrenatural. Alguém que você conhece, da autora Shari LaPena, foi a última leitura do Clube dos Thrillers. Nós lemos esse livro no mês de março, fizemos na semana passada a discussão sobre essa história. Que história gostosa! Foi uma releitura para mim, porque eu tinha lido esse livro a convite da Tag Inéditos lá no ano passado, antes da Tag lançar esse livro na caixinha para os seus assinantes. Eu li em primeira mão e fiquei doida com essa história, tanto que esse livro entrou para a minha lista de favoritos do ano de 2022. É um thriller doméstico com um mistério muito grande, o assassinato também de uma vizinha, como eu citei lá atrás, que acaba de chegar na vizinhança ali. Ela e o seu marido são um casal mais novo do que os habituais moradores ali do bairro. E essa mulher é muito exuberante, ela é muito atraente, ela é muito atrevida também, digamos assim. E ela acaba sendo encontrada morta de forma extremamente brutal. Então nós teremos muitos suspeitos aqui no decorrer da história, uns desconfiando dos outros, esposas desconfiando dos maridos, dos filhos. Ninguém aqui está acima de qualquer suspeita. E tem muita fofoca aqui nessa história. A gente até brincava que a gente tinha que indicar esse livro pro Léo Dias, porque é uma fofocaiada assim sem fim, tipo casos de família, mas é uma história deliciosa, recheada de reviravoltas, porque tudo muda o tempo todo. E tem também uma trama paralela, mas que tem toda uma ligação com a história central, de um filho que invade casas e a mãe acaba enviando cartas anônimas se desculpando por essa invasão do seu filho, sendo que as pessoas nem sabiam que tinham tido suas casas invadidas. Mas é uma história maravilhosa, eu vou gravar resenha e trago para vocês nos próximos dias também. E por último, mas não menos importante, a minha leitura atual. Eu estou aqui na metade da leitura. É o livro Caçadores de Sofrimento, do autor Rafael Becker. É um autor nacional que me convidou para ler a sua história. Eu estou muito envolvida com essa história. É um thriller psicológico bastante envolvente. A gente vai acompanhando as consultas do João. O João está internado em um manicômio na cidade de Presidente Prudente. Eu conheço essa cidade, já fui muito lá, tá? Porque era a cidade maior, perto de onde eu morava. Então quando eu queria ir no shopping, no cinema, era para Presidente Prudente que eu ia na minha adolescência. Mas tudo bem, voltemos aqui aos Caçadores de Sofrimento.
A gente vai acompanhar as consultas do João com a sua psicóloga, a Júlia. E conforme o João vai contando a sua história, vai narrando a sua história desde a sua infância, os traumas de infância, os medos, as angústias que ele tem, ele vai acabar tocando muito, de forma totalmente inesperada, a própria psicóloga que está ali ouvindo a sua história. Eu estou numa altura da história que o João tem uma teoria maluca e conta essa teoria para a Júlia, para sua psicóloga, e ela acaba entrando na dele. Então ela tá ficando assim paranoica também com essa história e eu estou amando, simplesmente adorando acompanhar e já quero muito saber qual é o desfecho dessa história. Nos próximos dias eu trarei a resenha para vocês contando em mínimos detalhes o que eu achei de Caçadores de Sofrimento. Então esses foram os livrinhos lindos que eu recebi no mês de março. Muito obrigada a vocês todos que me enviaram presentinhos. Os anônimos saberão quem são, eu não sei, mas muito obrigada, amei demais. Editoras, autores, fiquei feliz com todas as minhas novas aquisições. Agora eu vou tratar de ler essas histórias, trazer para vocês as minhas impressões sobre elas, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar aqui embaixo com todos os seus amigos que também curtem esse tipo de vídeo. Se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!